Olá, pessoal. Eu sou a Virgínia e aquela pessoa ali, ó. Eu sou o Lucas! E nós somos do Sítio Mãos da Terra. Nesse canal a gente aborda vivências, experiências da vida no campo e dentro da floresta. Falamos sobre artesanato, sobre uma vida simples, Bom né? dia. Sim, Seja bem-vindo ao nosso canal, acompanha com a gente. Hoje nós vamos fazer uma caminhada para coleta de materiais, para a para gente poder fazer. fazer nosso artesanato, nossas velas, as vassouras, tudo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque aqui a gente faz bastante coisa legal, né? E compartilhamos um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida tranquila aqui na floresta, né, Lu? Uhum. E a gente é muito feliz em compartilhar com vocês aí essa nossa experiência neste planeta maravilhoso e nesse país sensacional que é o Brasil, com essas florestas maravilhosas que a gente tem aqui, ó. E vem com a gente. Bora! Que é a nossa caminhadinha aqui, ó. Isso aqui é a mata. A gente vai adentrar aqui nessa mata, no terreno do vizinho, para colher um pouco de rabo de burro, ver se acha algum galho para fazer vela, sementes, qualquer coisa que vire arte para O que nossas que é mãos. o rabo de burro aí para quem tá chegando, Lu? Rabo de burro é um capim muito abundante, acho que em todo o Brasil, né? Se eu não me engano. Aqui tem bastante, que a gente costuma usar para fazer as cerdas das vassourinhas mágicas. Então, para quem não conhece, a gente faz vassouras mágicas, né, Lu? Sim. Aqui em Santo Tomé das Letras. Uhum. Ó, temos um camboatá aqui, ó. Quem acompanha a gente viu outro dia as nossas velas de camboatá. Essa árvore aqui, ó, que é conhecida como a árvore dos desejos. Fala aí da lenda dela, você que gosta muito do camboatá. Sobre a lenda do desejo, diz, né? Que quando uma pessoa faz um desejo aos pés da árvore camboatá, numa noite de lua cheia, com o coração puro e intenções boas, o desejo se realiza. Olha só, que bonito isso. Que lua nós estamos? Ah, tem que vir à noite aqui? Lua minguante. Vamos vir à noite? Aqui pro meio da mata? Brincadeirinha. Agora a gente vai adentrar aqui no meio do mato. Vamos falar aqui, ó, sobre os riscos de fazer uma caminhada assim, ó, de chinelo num mato desse. Para começar, que primeira coisa que acho que vem na cabeça da galera, né? As cobras. As cobras. Serpentes. Exatamente. Pessoal, existem épocas em que elas estão mais proliferativas, né? Aqui a gente não teve tantos episódios, né, Lu? Não. Mas a gente tá sempre de calça. Sempre esperto, né? A gente não anda de bobeira pro mato, né? Anda sempre atento, porque não existem só as serpentes, né? Tem aranhas e tudo mais. Esse é o melhor ponto pra gente atravessar a cerca. É porque tá batendo o sol, mas o sol nasce aqui, ó. A gente pode pegar lá do outro lado da cerca já. Depois a Até gente... daqui a pouco. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Não sei se vai dar certo por causa do sol, mas é uma bela vista que a gente tem aqui, ó. Nossa casa tá ali atrás desse mato, mas é bem pertinho. E lá é que o sol tá batendo, mas lá naquela pontinha lá, ó, tem plantação de café. Bem legal. Olha essa árvore aqui. Deu flor, agora ela vai encher de semente. O passeio sempre que era para ser uma coisa rápida, nunca é quando tem biólogo no meio do mato, porque a gente fica vendo cada coisa. Olha aqui, ó. Vamos ver se vocês conhecem isso aqui, ó. Isso aqui é carqueja, pessoal. Bastante medicinal aí, principalmente problemas estomacais, enfim, uma série de benefícios aí que ela tem, amarga que só. E também ela é uma erva de proteção, bastante proteção aí, bloqueios espirituais. É muito bom ter essa erva em casa, assim, não só para consumo, mas como uma proteção, tá? E às vezes eu utilizo nas vassouras, a carqueja,
nesse sentido aí. Tem uma aura bastante grande e forte a carqueja. Ó, tem mais aqui. E ela tá nessas regiões de pasto, assim. E lá tá ele, ó. Esse capinzinho aqui que nós viemos pegar, que eu gravei um vídeo aí da vassoura, é o famoso rabo de burro. E a gente vai para um lugar que tem mais. Tem, aqui já começa a ter e lá pra trás tem bastante. Altura do mato. Você já passou por aqui? Já. Tô perguntando porque vai que eu tenho alguma surpresa? Alguma surpresa. Não, já andei. Aqui, gente, ela chega mais ou menos de até 1,70 ou até 1,80 de altura, mais ou Deve menos. até passar disso, viu? Aham. Aqui ela já tá no fim aqui da florada, né? Uma época boa para colher. Lembrando que a gente está na lua minguante, que também é uma lua muito boa para colher qualquer coisa. Madeiras, assim, coisas para durar. Sim. E esse rabo de burro é uma gramínea, né? Ele nasce, né, em regiões de pasto, então ele é importante na questão ecossistêmica para o início, né, da formação da vegetação. A vegetação é uma espécie pioneira, né? Uma espécie pioneira. E ele é utilizado agora no paisagismo como capim ornamental, assim, ó. O pessoal anda plantando aí o rabo de burro. Apesar... Eles chegam a formar touceiras maiores, né? Aqui tem pouco, mas a gente vai pegar. Lá na frente, Lá ó. na frente tem bastante. Formam umas touceiras grandes, bonitas. Eu gravei outro vídeo lá das vassouras e eu fui em outro lugar pegar. Deixa eu vir aqui. Eu fui na Carquejada. Vê se tá certinho aí. Que é uma cachoeira que tem aqui próximo, né? Mas foi um processo de intuição, aquele dia que eu tinha que pegar naquele lugar para fazer aquela leva de vassouras. E foi muito incrível porque eu vendi todas elas mesmo em... Acho que foram 4 dias. Todas as vassouras foram vendidas. E esse tipo de curiosidade é muito interessante, porque depois de um certo tempo, né, quando você começa a prestar mais atenção na sua intuição, no seu... naquela vozinha que às vezes fala assim no ouvido da gente, mas é dentro da nossa consciência, é porque você tem que fazer e aí as coisas dão certo. Agora eu, como trabalho com esses produtos energéticos, né, com artesanato, e a gente vive aqui nesse contato diário, né, com a floresta, a gente fica muito ligado nisso, né, a seguir o nosso coração, a nossa intuição para poder estar fazendo esse artesanato, que é muito poderoso. Então é curioso porque as vassourinhas todas, elas foram vendidas e tem o pessoal que está procurando ainda, por conta desse vídeo que a gente fez, e a gente resolveu gravar agora a coleta em outro lugar. E o Lucas que decidiu aqui esse lugar, e é lógico, é bem mais próximo de nós. Deixa eu virar aqui, ó, para vocês verem. Essa mata aqui, ó, já é o nosso sítio. Então aqui, ó, a gente tem candeia, que dá para ver por aqui. Ah, tem bastante a marmela ali, tem a copaíba. Então elas são bem interessante, né? Uma coisa para se observar, né? Ali a gente tem uma floresta preservada. Aqui a gente já tem o pasto, né? Com uma formação já das pioneiras. As montanhas lá a gente já tem monocultura. Então são os contrastes que existem no campo. E assim, não falando na questão de impactos ambientais, mas na questão de beleza mesmo. Olha como é agradabilíssimo viver num lugar assim, né? Esse aqui, para quem não conhece, essa palmeira aqui é um gerivá, conhecido como chiclete da roça. E aquilo ali pendurado, pessoal, é um ninho de guacho. É uma ave lindíssima que tem aqui por outras regiões também. Que faz um ninho bem característico. Às vezes, né, você pega um gerivá, normalmente é no gerivá, mas ele faz em outras árvores também. Ele deve consumir, com certeza, as frutinhas do gerivá. Eles enchem a árvore de ninhos, assim, é bem bonito. E a gente, no geral, a gente ama muito viver aqui. O céu tá fabuloso, apesar da chuva de ontem. E o Lucas já começou a colher lá o rabo de burro, porque, como sempre, né, a Virgínia fala demais. Fala, amor, fala que eu gosto. As pessoas gostam de te ouvir. Eu tô até rouca. Olha que bonito que ficou.
Só para explicar, geralmente eu faço isso com facão, mas eu não achei. É. Eu não uso isso sempre, não. Não com cabo desse tamanho. Não é nada prático. A gente vai até lá em cima. Vamos. É que eu já comecei adiantando. É porque tá bem tranquilo, tá, pessoal? Então o mato tá, assim, super tranquilo. Filma aqui pro pessoal ver. O mato vai quase cobrir. Me cobrir, ó. Olha a altura do mato. E essa é a parte mais tranquila, né? Mais baixa. Tranquilo. É porque agora é época de chuva, né? Fica dessa altura. Vai ser legal, porque quem acompanha a gente vai ver aí na época da seca como que muda, né? A coloração. Agora já entrou o outono, então já começou a ver as mudanças aí na coloração. Algumas árvores elas perdem as folhas, né? Algumas dão flores. A candeia vai começar o processo de floração dela, ó. O início já começou. Daqui não vai dar pra ver, mas já começou a querer Começou. formar os botões. E aí no né? inverno mesmo elas vão ficar branquinhas assim, ó, parecendo algodãozinho assim, ó. É muito lindo. A gente olha, vem aqui mostrar. Aqui. Que legal, Linda, essa né? candeia ali, ela tá muito linda. Olha o que tem lá, tem um pica-pau. Vamos lá na frente? Vamos. Você vai pegar o saco ali? Vou dar uma pausa aqui, pra gente andar mais. Pegar. Pega lá pra gente levar. Ali o Lucas colhendo mais um pouquinho. Ó, pra quem tem... né, que a gente falou. Pra quem tem pasto, ela é considerada uma erva daninha, tá? Pessoal, é até um favor, pessoal, que a gente tá arrancando, né? Uma coisa que é legal falar também, né, sobre a colheita das coisas, das ervas, de todos que a gente pega. O capim, o rabo de burro, por exemplo, ele dá, né, as sementes e elas são espalhadas pelo vento, né? Uhum. Então, assim, a gente não tem que ter uma preocupação de colher como outras ervas, por exemplo, só tipo 30%, sabe? Ou deixar aquela porcentagem, aquela maior parte da matéria na natureza, né? É como a macela, né? A gente colhe a macela com muita... A macela a gente deixa, né? com muita cautela, assim, porque a gente tem um apreço muito legal por essa erva. E como a gente sabe dos riscos, né, da ameaça, a gente tem que estar sempre pensando nisso. E quando você faz um trabalho energético, né, um artesanato assim muito ligado à espiritualidade, você tem que respeitar em todos os sentidos, né? Sim, conhecer, respeitar. Porque isso aí vale aqueles memezinhos que a gente vê sobre os incensos, né? Que você compra lá uma vareta. Acho que eu pus a mão na frente da tela aqui, me desculpa. Você compra aqueles incensos de vareta que você não sabe nem onde foi produzido. Aquilo é realmente assim só para cheiro, tá? A não ser que a não ser que você faça esse tipo de trabalho, né? Mas assim, produtos energéticos é muito importante você saber a procedência, quem fez, né? E para quem trabalha com eles, quem produziu, como foi produzido, porque para nós aqui é muito importante essa questão do respeito com a floresta, com os seres vivos e principalmente aí com os vegetais, né? Que é aquilo que move, né, o planeta em todos os aspectos aí, tanto biológico quanto os aspectos energéticos. Então é legal você saber, sabe, da onde vem, quem fez, como foi produzido, porque tudo isso importa nesse sentido, né? Que acho que é até interessante falar, as velas ou as vassouras, enfim, esses produtos que a gente faz aqui, mas em especial esses dois, eles ajudam a trabalhar no corpo sutil, tá? Então é muito suave. Você tem que estar muito conectado para você sentir essa cura nesse corpo, que é essa ponte, né, entre o corpo físico e o espiritual, né? E a gente não é ensinado a cuidar desse corpo. Ele é esquecido, né? Algumas pessoas até negam. Ainda existe a negação da energia e é algo bem assim
até comprovado já, né? É estranho para nós que já conhecemos agora esse universo, né? Estamos em expansão para esse universo, as pessoas ainda negarem isso. Então, se você é uma pessoa que não acredita em energia, na energia das plantas, dos animais, desses objetos, né? Energia da floresta, com certeza esse canal não é para você, né, Lu? Aqui a gente fala mesmo sobre Ou isso. seja, porque talvez você comece a pensar e a se ligar um pouco mais dessas coisas, né? Pode ser uma dica aí que você tem que estar de coração aberto para receber essas informações. Acho que sim, que tô com o braço doendo já aqui. Você tem que estar de coração aberto mesmo. Eu tô falando isso não é porque é uma moda, um papo de maluco. Eu tô falando isso porque eu tenho me curado. Para quem acompanhou um pouco da nossa história aí, eu fui uma pessoa, né, que trabalhei na educação, fui professora por 11 anos, e o Lucas também, e trabalhou aí Não por 11 anos na não por 11 educação. anos, mas trabalhou um pouco na educação e também numa empresa, no setor administrativo. Então quem trabalha aí alguns anos. de CLT sabe do estresse que é. E a gente veio para cá buscando uma forma de viver diferente da como a gente vivia, porque nós já estávamos exaustos, doentes, mentalmente assim, acabados, né? Sim. Estou mentindo, não? Espiritualmente quase completamente desconectados. Desconectados, apagados, porque a correria, a civilização, aquele monte de gente, um monte de pessoas e De você loucura, tem que trabalhar, tem que pagar a conta. Vocês sabem bem como é que é aí, gente. O pessoal vai se identificar de alguma forma, né? Mas assim, você não se encaixar. Essa é a palavra certa. Quando você é um ser do mato, você é do mato. E você viver na cidade te mata. Você começa a ficar assim, o seu espírito não é feliz. E se o seu espírito não é feliz, a sua energia não é feliz, ela não se completa, o seu corpo físico sofre as doenças disso tudo, né? Que essas doenças vão desde problemas de pressão arterial, problemas de pele, a depressão, que é a doença do século aí, ao câncer, enfim. O pessoal vai saber bem o que é isso. E aí você acaba indo para os remédios e tudo isso aí que muita gente tem vivido. E quando a gente veio para cá, a gente simplesmente começou a viver de outra forma e a se conectar com o estudo, com o verde, com a floresta, com as energias com as dela. energias, com os animais, com os astros. Como eu sempre falo, você começa a observar a lua, o sol, as nuvens, né, o céu, as estrelas, as mudanças de estação, as cores. E isso é ser natureza também. Você começa a se sentir parte realmente do meio, né, disso daqui. E você entende dentro do seu íntimo, né, do seu ser, que você é isso também. Então, se algo for ferido, algo aqui, né, for machucado, você se machuca também. E como eu estava falando, quando você é um ser do mato, né, você na cidade, a cidade te machuca, ela te fere, porque ela está ferindo aquilo que é você. Então a gente não consegue, eu não consigo viver em outro lugar que não seja assim. E durante esse processo todo, né, pessoal, a gente tá numa montanha, né, que é um quartzo, Santo Tomé das Letras, que tem todas as lendas, o misticismo e tudo mais. E depois de um certo tempo aqui, a gente começou a ver, né, que é real. Todas essas lendas, elas são reais. Basta você observar que o universo ele vai te dando sinais e que essas energias de proteção da floresta, elas existem. Você tem que abrir a mente e os olhos para eles, né? Principalmente esse aqui, né, que é o terceiro. Quando você começa a abrir esse olho aqui, você começa a ver e a entender tudo isso que eu estou falando. Realmente as árvores, elas são grandiosas, mas quando você está com isso aqui em desenvolvimento, né, elas são muito maiores do que isso, porque elas têm um campo energético gigante
né, que faz com que elas fiquem monstruosas de grandes, assim. Por isso que toda vez que a gente fala de alguma árvore, né, são magníficas, são estrondosas, porque elas são além disso que você está vendo aí. Uhum. E não é papo de maluco, tá? Eu sou muito ciência também. Acredito que esse meu processo, nosso processo, né, Lu, Somos biólogos, de né? formação Então, foi importante para isso. A gente veio com a ciência, com a técnica, né? E aí chegamos aqui em Santo Tomé e nos deparamos depois de algum tempo com a energia e com o espírito. E isso é um processo de autoconhecimento, de evolução. E é para expansão da isso que nós consciência. estamos nesse planeta, né? Para aprender, para evoluir. E acho que fazemos parte de uma geração que tem buscado por isso, que tem acordado. Estamos numa era de pessoas que têm despertado, sim. Muitas pessoas têm despertado para isso, querendo fazer essa mudança, querendo ter esse contato, alguns já trabalhando com isso, trabalhando com as terapias aí, holísticas, terapias de cura, outros aposentando e ir viver no campo porque sempre sentiu aquela angústia, aquela vontade de viver no mato. Então a gente tem uma série isso deve ter até estatística sobre isso, né? Acho que é isso que eu tenho para falar, porque eu falei demais. Como sempre. Então, Não falou não, é importante. olha isso aqui, olha como não amar. O rabo de burro também é medicinal, tá? Como a gente sempre fala, né? Eu dou sempre uma estudada sobre a espécie, quando eu não conheço, e quando é intrigante para mim, eu vou estudar. Ele é medicinal também, acho que é usado para o colesterol. O chá, nunca vi ninguém fazendo assim no meu contato, mas descobri aí essa informação, deve ser de alguma região aí do Brasil. E aqui do esse lado aqui? temos um barbatimão, que é utilizado aqui a casca Uma do jovenzinha. barbatimão. Esse é jovenzinho. O barbatimão aí, que é estudado, já temos estudos, inclusive no Brasil. Acho que tem uma indústria aí da farmacêutica que já desenvolveu uma pomada, né? Para pele, para problemas de pele, porque o barbatimão tem essa propriedade de tratar principalmente problemas de pele. É um ótimo cicatrizante. Uma curiosidade, eu conheci um senhor numa fazenda que eu fui de exposição, de artesanato e comidas e tal. Era um senhor de 98 anos, é muito curioso essa história. E esse senhor é lúcido, muito lúcido, ele fazia celas de cavalo. Ele estava apresentando o trabalho dele, que ele fazia desde jovem, ele com 98 anos ainda faz esse trabalho. E ele me contou um caos, ele tem um livro de plantas medicinais, que ele mesmo fez, assim, esses livros escritos à mão. Ele ganhou e começou a fazer anotações em cima de um livro que, enfim, foi uma história mais ou menos assim. E ele me contou que uns anos antes, ele teve um problema seríssimo no estômago, em que os médicos meio que desenganaram, falaram para a família. Isso o neto dele também, contando essa história, o neto dele fez questão de me levar para conhecer o vô dele, porque era uma fazenda, uma feira bem grande assim. E ele teve esse problema de estômago e tal, e os médicos meio que falaram para a família que não tinha mais muito o que fazer, já era um senhor de 90 e tantos, né? Que podia ir para casa. Eu entendi o quê? Vai para casa morrer. E aí chegou em casa, ele disse que pegou esse livro dele aí, que ele fez essas anotações, que a pessoa tinha dado para ele, que era não sei se era uma Índia, ele chamou de livro da Índia. E ele achou alguma coisa lá sobre o barbatimão e começou a tomar o chá de barbatimão. E ele se curou. Então, assim, ele não tem mais problema nenhum de saúde. Falou que não morre antes dos 100 anos. Acho que esse ano ele vai completar aí 100 anos, né? E essa é uma curiosidade que eu falei, nossa, ele através do barbatimão ele curou alguma úlcera, alguma coisa muito séria que ele tinha no estômago. Então, assim, um conhecimento popular das ervas, com a experiência, sim, elas podem curar. E aí basta a medicina, né, tradicional e essa medicina antiga, a medicina das plantas, né, da energia, trabalharem juntas, né? Não abandone um tratamento convencional, mas tem abertura aí para esse outro universo que a gente tem, que é aquele antigo, que é aquele tratamento antigo. Enfim, só uma curiosidade. Vamos continuar a coleta? Vamos. Tem bastante rabo de burro pra cá. Aí, pessoal, essa aqui que é a macela que eu tava falando, ó.
Para quem não conhece, Marcela, Marcelinha do campo. Ela começou algumas, já começaram a florescer. É nesse período agora, em abril, a primeira florada. E mais pro meio do ano, julho, agosto, aqui tem outra florada, tá? Quer ver como é que ela... Ah, tem um outro ali, ó. Ó, dá pra ver bem no capim, a cor dela é bem prateada, assim, ó. Essa daqui, ela não tem flor ainda, ó. Ai, desculpa, pessoal, deve ser o pólen. Aí, ó, como é que ela é. E a gente utiliza também, tanto para tomar o chá, conhecida como camomila brasileira, né? Essa daqui. Quanto para fazer artesanato, as vassourinhas, porque ela é belíssima e tem a questão espiritual também da macela. A macela abre caminhos, ilumina caminhos, né? É uma erva de proteção também, utilizada aí pelos antigos para proteger mesmo, principalmente as crianças, né? Carregar no bolso, enfim. O pessoal faz muito travesseiro de macela. Deixa eu virar aqui. A gente faz os travesseirinhos de macela, as máscaras, né, tapa-olho. A mais vendida é a de macela, por conta desses benefícios de relaxamento. É um dos sedativos mais potentes que existe no Brasil. A indicação é de 4 a 6 xícaras do chá por dia, para ter esse efeito, né, sedativo, antidepressivo. É utilizada também para tratamento de pele. Então ela tem muitos benefícios aí. São só alguns, né, que eu conheço. Olha só que legal que a gente encontra aqui, que pode ser perigoso também. Isso aqui é um buraco de tatu. Por que é perigoso? Você tá andando aqui no meio do mato e não vê? Você imagina você cair aqui, dá para torcer até o pé num buracão desse. Sem contar que serve de abrigo para outros animais também, né? Mas olha, pensa se esse tatu cavou pouco. Vixe, vai. E vai embora o buraco. Pode sair lá perto de casa. Com certeza. Agora a gente vai entrar na mata aqui, ó. Pra fazer coleta de cipó, semente, o que tiver. Vamos entrar na matinha aqui, que já é a nossa propriedade, né? Desse lado. E aí, ó que curioso. Isso aqui, ó, é um manacá da serra, tá? Só uma curiosidade, ele é confundido com a quaresmeira, porque eles florescem nessa época agora de quaresma. Mas a diferença entre os dois são diferentes, tá? São primos aí. O manacá tem essas flores roxas, né? Ela fica arroxeada depois do terceiro dia do início da formação das flores, né? Primeiro é branca, depois fica roxinha. A quaresmeira, ela já tem um tom mais avermelhado, mais rosado. É mais comum nas cidades, tá? Então é só uma diferença, mas no geral o pessoal costuma chamar de quaresmeira todas elas, mas não é. A família aqui das melatomatáceas, né? Ela tem aqui, ó, atrás da folha, tricomas. É tipo uns pelinhos aqui, ela é bem áspera essa folha. O manacá que também é medicinal aí, tem até algumas histórias que diz que a raiz do manacá é utilizada, né, pelos indígenas para picada de serpente. Aqui a gente já achou outra, né? Bem pareado com o manacá. É uma lobeira. Claro, não está com os frutos, né? Mas tem flor, ó. Mas tem flor. A gente já identificou aqui, ó, a flor. E ela é muito, muito velha. Porque, muito ancestral. Pra te falar a verdade, acho que eu nunca vi desse tamanho aqui. Olha o calibre do... Uma curiosidade mesmo, pessoal. Hoje eu acho que o vídeo vai ser mais sobre essas curiosidades, né? Das plantas aqui. A lobeira aí é muito medicinal também. O pessoal acha que é comestível também, né? Entramos na mata aqui. Ó, fechada já. Ai, já muda um pouco o ar. E aí a gente já achou um camboatá. De um calibre muito considerável, né? Bem grosso, dá pra fazer umas velas bem grandes dele. Então a gente já achou uma preciosidade aqui, né, Lu? O Lucas já achou uma goiabeira ali. Pra ver se tá no estado pra aproveitar. Aí rola tudo isso agora, ó. Ver a madeira.
Então, tem um processo de identificação mesmo, pessoal, ó. É difícil Vocês pra tão quem ve- não então conhece, vocês estão né? vendo que ela já tá bem ruim, né? Bem comida, bem Já tem gasta. marca aqui, ó. Precisa ver se vai dar pra aproveitar, né? Preciso cortar ela pra ver. Pra ver se não vai estar... Se o meio já não vai Aqui, estar ó, totalmente já estragado. cupim já... Mas eu vou te falar que é capaz dela tá boa, hein? Ah, se for uma goiabeira mesmo, é bem capaz, viu? Olha o que ela achou ali. Já falei com ela, mas ela nem prestou atenção. Olha o jacarandá. Olha o tamanho dele. Faz barulho. Oi? Tá vendo o tamanho desse jacarandá aqui? Eu vi o tamanho desse jacarandá aí. Nossa! Ele é muito velho, cara. Agora o pessoal tá vendo também. Filmando. Não, eu comecei agora. Você me chamou. Caramba! É bonito, né? Olha. Nossa, é muito. É uma anciã aqui. Deixa eu pegar você aqui junto. Velha, Aqui. cara, porque ela é grossa, é grande. Caramba, quanta coisa essa árvore já deve ter visto aqui nesse lugar, hein? Ah, E olha o tamanho daqueles olhos ali. Olha isso aqui. Caraca! connection. Pessoal, a gente anda bastante, mas toda vez que a gente sai pra andar, a gente encontra umas coisas, né? Não tem como não parar. Não tem como. Eu te entendo, olha, amor. eu falei, é uma copaíba. E ali tem uma Big Monster também. Big Monster. E é muito gratificante você viver num lugar onde você pode encontrar árvores desse calibre, assim, porque quer dizer que elas foram muito resistentes a muitas transformações, né, que aconteceram aqui no espaço, né, delas, né. Isso eu quero dizer a formação da pastagem, enfim, a exploração humana. E elas estão aqui mostrando que é possível resistir a todas as intempéries, né, sejam elas as intempéries aí do tempo, como as intempéries da vida. São reflexões que às vezes a gente tem com as árvores. Eu fico até emocionada sem palavras, porque realmente é uma resistência. Isso aqui é símbolo de resistência. Quem se conecta com as árvores, eu acredito que seja dessa forma, assim. Ah, ela é a maluca que abraça árvores. Eu sou a maluca que abraça árvores. Se você acha isso, né? Sim, eu Porque sou. eu não me importo, porque eu faço isso desde que eu era criança. E talvez seja esse tipo de atividade, né, que a gente faz, de exercício que a gente faz às vezes sem saber, que nos mantém em pé, né? De alguma forma, nos mantém resistentes. Eu acho que o ser humano, todo ser humano, ele tem uma conexão, por mais que seja profunda, ancestral lá com a natureza. Tem, cara. não tem como. A natureza chama. Por mais que Nossa. ela ignore, assim. Obrigado, universo, aí, por essa manhã. Gratidão. Gratidão. E o Lucas pela ideia de gravar aqui. É isso, galera. Acho que agora é hora de um silêncio. Depois a gente volta. O hormônio fudeu, velho. Aconteceu algo bem engraçado agora, não deu pra gente filmar. Um pequeno acidente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma picada de apis, né? De abelha. De abelha. A gente correu de lá das árvores grandes. Abaixo. Mas a gente deu um carreirão. Agora temos que voltar lá para buscar o... Mais tarde eu vou, né? Deixa elas calmar. E aí ela ficou presa aqui no Lucas. Eu fui tentar salvar o Na minha Lucas. cabeça, nas minhas costas. Elas enroscaram no meu cabelo. Foi divertido, mas poderia ter sido... Apesar do susto, né? É perigoso, né? Tá sujeito. A gente tava nas árvores, deve ter alguma colmeia lá em cima das árvores. Pode ir lá, vai lá assim. buscar o... Não, mais tarde eu vou. Você não vai agora, não? Não, mais tarde eu vou. Vai lá, eu tô preparado agora aqui, ó. Não, eu tomei uma picada aqui. Isso quer dizer que elas têm feromônio delas aqui. Se eu chegar lá perto, elas vão sentir, elas vão vir em cima, entendeu? Aí tem que ser eu, então. Ou vai você, ou mais tarde eu volto. Não, mais tarde você volta, que eu não vou lá, não. Depois da correria das abelhas,
que foi logo ali, ó. Bem ali, pra cima. A gente já entrou aqui, atravessamos a cerca e já estamos em território. Lá tá a nossa casa, ó, bem lá no fundinho. E nós vamos colher agora esse cipó, né, Lu? Vamos achar em algum cipó especial para uma encomenda. Uma encomenda de guirlanda, tá? E eu tenho até uma lá pronta, mas a porta da pessoa é muito grande, então tem que fazer uma guirlanda maior. É por isso que tá chegando mensagem aqui, já tá pegando Wi-Fi, acho. Ó. Bom, gente, estamos finalizando o vídeo de hoje. Aqui a gente vai ficar dando um talento, né, nas nossas coletas. Agora que esse cipó deu certinho, porque ele é um cipó claro, né? Quem me encomendou vai pôr numa porta com um tom bem avermelhado. Então, uma porta com um tom de madeira bem escuro, vai ficar bem interessante. Depois eu dou uma lixadinha boa nele. Uma curiosidade aí sobre as guirlandas, elas não são só natalinas, tá? As guirlandas, ela tem esse significado de prosperidade, de harmonia, né? E também de espantar os maus espíritos. É uma origem pagã, assim como quase todos esses amuletos que nós temos, até os amuletos, amuletos e as datas festivas, né? Até mesmo da igreja. Então, mesmo a natalina. Então, antes mesmo, né, da criação aí das religiões e das igrejas, o ser humano já utilizava desses amuletos aí, como proteção, conexão com a natureza, enfim. Então, as guirlandas têm esse significado. E aí, nos acompanhe no Instagram, que você vai ver o resultado desse trabalho aqui. Ali a gente já vai também fazer o corte e entre os próximos dias aí... deixar o rabo de burro já pronto para usar, né? Pronto para usar. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Foi muito agradável compartilhar um pouco do nosso dia a dia com vocês. Correr das abelhas, levar uma picada de abelha. Uma picada no rosto. Mas deu tudo certo. Deu. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa comentário pra gente. A gente gosta bastante. Visite nosso Instagram, dê uma olhada na nossa arte. E fiquem sempre atentos que nós sempre temos novidades. Então, nos acompanhe aí nas redes sociais. Um abraço enorme para vocês. Fiquem com a paz de Deus, do universo. Tudo de bom. Até semana que vem. Falou, galera.